Renata pergunta como é possível que Roberta deixasse Jerônimo pensar que era ela. Roberta diz que não sabia que Jerônimo achava que ela era a bonita, ou que achava que ela tinha namorado o Rafael, e quando soube já era tarde demais. Enfurecida, Renata diz que nunca é tarde demais para dizer a verdade. Roberta diz que se sentiu encurralada, ficou com medo de reconhecer. Estava recém-casada e esperando um bebê do Jerônimo, do irmão do Rafael. Roberta pede perdão a Renata e jura que jamais pensou que as coisas iam chegar tão longe. Roberta diz que amava muito Rafael, que jamais poderia ter feito algum mal a ele, não é uma assassina. Renata pede para ela lhe contar então exatamente como tudo aconteceu com Rafael. Josefina diz a Gonçalo e Matias: "Eu não acredito, que mal nós fizemos para acontecer tudo isso." Gonçalo diz que se ela não se acalmar, vai passar muito mal. Josefina diz: "É a minha pobre Roberta, a minha pobre Roberta. Primeiro perde o filho, depois fica estéril. E agora, a cadeia. Você percebe, Gonçalo, que como se fosse pouco, não vou ter a alegria de ser avó de um filho dela. Posso morrer a qualquer momento sem ver a minha filha em liberdade." Gonçalo diz que já estão fazendo todo o possível para tirá-la. Josefina diz que Roberta tem que sair, tem que ir para casa hoje à noite. Matias diz: "Isso não vai ser possível, o doutor Souto não conseguiu obter a fiança." Josefina diz que o advogado tem que conseguir, que a Roberta é inocente, a esposa dele não é uma assassina. Gonçalo diz que Josefina está muito alterada, que é melhor ela ir para casa e ligar para o médico para ele receitar algum calmante para ela. Gonçalo diz a Matias que vai levar Josefina para casa e para ele ficar esperando por Renata. Josefina diz que Matias deveria entrar para ver a esposa dele, que acha que faria muito bem para ela um abraço dele, do homem que ela ama. Matias não gosta nada do que Josefina diz para ele, mas não a responde, e Gonçalo a leva para casa. Roberta diz a Renata que estava disposta a enfrentar a mãe e o pai, que o Rafael e ela se amavam, ou pelo menos era o que ela achava. Renata diz: "Como assim, pelo menos você achava?" Roberta diz: "É porque me fez acreditar que eu era o amor da vida dele, que a fazenda bonita se chamava assim por minha causa e que os vinhedos eram para provar ao meu pai que poderia dar a vida que eu merecia." Roberta diz a Renata que no dia em que eles iam fugir juntos, o Rafael a deixou plantada. Renata pergunta por quê, que ela não contou para os pais delas o que houve. Roberta diz que eles tinham muito medo de que se aborrecessem por terem escondido seu amor, o que fosse contra a relação deles. Renata diz que eles não agiram correto. Roberta diz: "Foi ele que agiu mal, não eu, porque aquele miserável me mandou uma carta explicando que tinha me deixado plantada porque não me amava o suficiente, que era melhor esquecê-lo." Augusto fica surpreso ao ver Aurora na cadeia e diz que pensou que ela já tivesse ido. Aurora diz: "Eu estava indo, mas quando vi você sendo algemado, decidi vir te ver para dizer nos seus olhos o tipo de lixo que você é, e que agora está no lugar certo. Me alegro por você estar na cadeia e tomara que passe aqui o resto da sua vida. Sabe, seria bom para a humanidade se você não andasse solto." Matias diz a Renata que pelo menos Roberta admitiu ser a bonita. Renata diz que agora entende porque o Jerônimo se confundiu pensando que era ela, porque também pensou que a Roberta era assassina do irmão dele. Matias pergunta o que ela pretende fazer. Renata diz que prometeu a Roberta que iria falar com Jerônimo sobre ela. O advogado diz a Roberta que hoje não pode fazer mais nada e ela vai ter que passar a noite ali. Roberta fica furiosa, diz que aquele lugar é asqueroso e ela não quer ficar ali. Roberta diz para si mesma: "Quem atirou no Rafael quer jogar a culpa em mim. Carina diz a Lázaro que às vezes pensa como teria sido a vida dela com ele. Lázaro diz para ela não lhe dizer isso depois de ter defendido o Álvaro na frente do seu Jerônimo e pergunta se ela continua amando ele. Carina diz que não e pede para Lázaro não julgá-la porque é muito difícil o que ela está vivendo. Álvaro implora para o policial lhe conseguir uma bebida. O policial diz que ali não é hotel, que cumpre com seu dever e não se vende. Alzira diz a Ezequiel que vai sair de casa amanhã. Ele fica com o filho deles, mas promete que vai vê-lo e cuidará dele à tarde, quando ele sair da escola. Não pode abandoná-lo. Ezequiel concorda.
A Marina liga para o seu tio, padre Severino, lhe contando que sairá de férias e irá para lá passar uns dias com ele. Josefina pede para Gonçalo passar a noite com ela. Ele se nega, dizendo que tem que sair. Gustavo segue chantageando Josefina. Josefina diz que ele está blefando, mas Gustavo lhe diz que tem provas, que tem a certidão de Roberta, onde diz que ela é filha de Roberto Gamba e Josefina Álvares, e provas de que Renata é filha de Roberto e Regina Soberon. Ele fala sobre o encontro que terá com Cantu e pergunta a ela se entrega as provas a ele ou ela lhe dará o dinheiro que ele pediu em troca das provas. Renata vai à fazenda à procura de Jerônimo. Ela lhe diz que Roberta confessou ser a Bonita, mas que nega completamente ser a assassina de Rafael e diz ter provas para demonstrar a sua inocência. Está brincando com Rafael e Roberta, pois Roberta também recebeu uma carta onde ele terminava a relação e dizia que não a amava. Renata diz a Jerônimo que também quer justiça. Jerônimo diz a Renata que foi um verdadeiro imbecil por tê-la julgado da forma que a julgou e suplica que ela o perdoe. Agradeço por ter acompanhado os principais acontecimentos do capítulo seguinte da novela Quando Me Apaixono. E não se esqueça de deixar o seu like se tiver gostado do vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque assim o YouTube vai avisar você sempre que eu postar um novo vídeo. E só lembrando que aqui no canal APN Resumo de Novelas, só contamos a verdade sobre as novelas. Nada de mentiras. Deus abençoe a todos vocês.